Fala galera, tudo bem com vocês? Professor D'Antoni na área para poder trabalharmos juntinhos aqui uma matéria extremamente relevante na sua prova do seu concurso público, que eu tenho certeza que ela não vai cair, ela vai despencar a todo instante e nós vamos falar sobre organização administrativa com foco no concurso público da Polícia Militar do Estado da Bahia para cargo de soldado da PM do Estado da Bahia. Lembrando para vocês sempre que o conteúdo dessa aula, a partir do momento que o seu edital em outro concurso estabeleça essa matéria como componente do seu edital, o que nós vamos tratar aqui vai sim servir para outros concursos públicos que você vier a realizar. Pessoal, para a gente começar dando um gás aqui, vamos caminhar devagarzinho, né? O direito administrativo, lembrando para vocês mais uma vez, conforme eu já comentei em outras aulas, ele tem um caráter peculiar, ele é um pouquinho mais complicado em algumas coisas, porque é uma matéria que não está codificada, a gente não tem um código administrativo que reúna todas as informações relativas ao direito administrativo, de modo que o conteúdo do direito administrativo ele está em vários lugares, ele está em todo lugar, né? Então, o que acontece? A gente precisa se empenhar mais para poder estar compreendendo, até porque muitas questões do direito administrativo são questões doutrinárias. Então, demanda mesmo uma leitura e um estudo mais aprofundado acerca deste conteúdo, porque nem tudo está expresso na legislação, tá? Muita coisa é realmente doutrinária. Então, a gente precisa ter essa consciência dessa peculiaridade do direito administrativo quando a gente vai iniciar qualquer estudo, tá? Para você que já está um pouquinho mais adiantado, né? Você já compreende basicamente como que funciona a classificação da administração pública. Antes da gente entrar nas entidades que compõem a administração pública, direta ou indireta, nós vamos comentar rapidamente aqui uma questão bastante importante. Pessoal, a administração pública, ela é dividida em dois conceitos diferentes. Existe um conceito formal e existe um conceito material de administração pública, tá? O conceito formal é o conceito adotado no Brasil. Então, se vocês estiverem aí a título de questões de concurso trabalhando, lembre-se sempre que no Brasil o conceito adotado pelo ordenamento jurídico para dizer o que vem a ser a administração pública é o conceito formal, não o conceito material. Mas é importante a gente ter essa classificação em mente. Então, o conceito formal, você vai encontrar outros nomes também lá na hora de ler a doutrina, de executar ali a resolução de algum exercício que você esteja praticando para sua avaliação, que é o termo também subjetivo ou orgânico, ou material, que é o objetivo ou funcional. Quais são os termos mais comuns? Ou você vai encontrar formal ou subjetivo, ou material ou objetivo. Mas pode ser que você também encontre sentido orgânico da administração e funcional. Então, quando a gente fala em conceito formal da administração pública, pessoal, nós estamos trabalhando com a ideia dos entes definidos na lei com os seus órgãos e os seus agentes. Então, quando a gente está falando do conceito formal de administração pública, a gente está trabalhando com a ideia dos entes políticos, né, ou das entidades governamentais, das empresas governamentais que compõem ou a administração direta ou a administração pública junto com os seus próprios agentes públicos. Enquanto que o conceito material de administração pública tem a ver com a própria atividade da administração pública, tá? É com a prática dos atos na busca ali, principalmente do interesse público da administração. Vamos avançar um pouquinho aqui, deixa eu desmanchar esses rabisquinhos que eu fiz aqui para vocês e vamos entrar então definitivamente na divisão e na estrutura da administração pública. Então, como eu disse para vocês, a administração pública, dentro do seu conceito formal, que é o conceito
que nós adotamos, ela vai trabalhar com a ideia das entidades que a lei determina e que compõem esse sistema da administração. E a administração ela vai se dividir em administração direta e também em administração indireta, tá? Quando a gente fala administração direta, nós estamos falando de quem, pessoal? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quando nós falamos em administração indireta, nós estamos falando das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, quantos são os entes que compõem a administração direta? 4. União, estados, Distrito Federal, municípios. Quantas são as entidades que compõem a administração indireta? 4. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, no total, nós temos 8 figuras que compõem a administração pública. 4 na direta, 4 na indireta. O importante aqui, pessoal, desse slide aqui, é que vocês se atentem aos sinônimos utilizados para diferenciar esses 2 tipos de administração, vamos colocar assim, né? A direta e a indireta. Então, você pode encontrar na prova direto ou indireto, mas você também pode encontrar, quando se referir à administração direta, estes termos, ó. Você pode encontrar na prova entes federados, você pode encontrar entes ou pessoas políticas e você pode encontrar a administração centralizada, ou seja, administração direta, entes federados, entes políticos, pessoas políticas ou administração centralizada é tudo a mesma coisa. Ao passo que a administração indireta, ela pode ter lá na hora que você estiver fazendo seu exercício outro nome. A banca pode substituir o termo indireto pelos seus sinônimos. E quais são os sinônimos empregados para a administração indireta? Você vai encontrar o termo administração descentralizada, você vai encontrar o termo entidades administrativas e você vai encontrar o termo empresas estatais, quando nós estivermos nos referindo às empresas públicas e às sociedades de economia mista, tá bom? Então, gravem esses sinônimos, coloque isso na cabeça, porque pode ser que na hora da sua prova a sua banca substitua o termo direto por qualquer um desses sinônimos e o termo indireto por qualquer um dos sinônimos que também estão no quadro abaixo, tá bom? É importante a gente ter isso aí muito claro na cabeça da gente. A administração direta, pessoal, ela é mais fácil, mais tranquilona, bem mamão com açúcar. Por quê, professor? Porque as características que eu vou falar para vocês aqui, nós vamos comentar, da administração direta, elas valem para todos os entes políticos. Então, União, Distrito Federal, estados e municípios têm as mesmas características. A coisa muda quando a gente chega na administração indireta, que é onde o bicho pega de verdade. Então vamos ver quais são as características da administração direta, tá? Quando a gente fala em administração direta, pessoal, nós estamos dizendo, nós estamos nos referindo a pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, se ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela tem capacidade processual e ela tem patrimônio próprio. O que é isso, professor? Capacidade processual, pessoal, significa que tanto a União, os estados do Distrito Federal e os municípios poderão configurar em processos judiciais na condição de autor ou de réu, ou seja, qualquer um desses entes políticos pode processar alguém, alguma empresa, ou pode ser processada por uma empresa ou por um administrado que esteja ali discutindo algum direito que ele sente que foi lesado por parte da própria administração pública, tá? Outra característica, ó. Então, mais uma vez, ó,
todas as pessoas, quais são elas, pessoal? União, estados, Distrito Federal, municípios. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público. Também é importante a gente saber que não existe hierarquia entre os entes políticos, pessoal. Não é só porque a União é federal e é maior que ela manda nos demais, né? O nosso pacto federativo, ele preza pela autonomia dos nossos entes políticos. Então, todos os entes políticos possuem autonomia política, administrativa e financeira. Isso é importante, tá, pessoal? Eles possuem autonomia política, administrativa e financeira. Se eu tenho autonomia política, administrativa e financeira, eu não me sujeito hierarquicamente a ninguém. Até porque, pessoal, o que existe de fato são divisões de competências. Existem matérias constitucionais que são reservadas para a União, ou seja, quando a União vai exercer seu poder político, ela pode legislar, por exemplo, sobre o direito penal. Né? Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, onde o direito penal pode ser legislado pelos estados, né, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, somente a União pode legislar sobre matérias de direito penal. Somente a União poderá legislar sobre matérias concernentes ao direito eleitoral, por exemplo. Né? Não existe uma regra eleitoral feita por um município, mas isso não significa que a União é hierarquicamente superior. Ela simplesmente tem uma competência diferente, exclusiva. Então, isso está muito bem determinado lá nos artigos 22, 24 da Constituição Federal, que trata do regime de competências desses entes políticos. Mas não há hierarquia entre os entes políticos diante da autonomia política, administrativa e financeira. E é justamente porque eles têm uma autonomia política que a gente tem aquele sinônimo. Os entes da administração direta são chamados de entes ou pessoas políticas, porque eles têm capacidade de legislar, eles podem criar normas, criar leis, tá? Mas não são, de maneira nenhuma, hierárquicos entre si, tá bom? Não existe hierarquia entre os entes políticos. Outra questão importante, pessoal, existe a tripartição dos poderes dentro desses entes federativos. Então, todos eles, repetindo, quais são? União, Estados, Distrito Federal e Município. Todos eles têm a tripartição dos poderes. Então, se eu pego a União ela tem o poder executivo, ela tem o poder legislativo e ela tem o poder judiciário da União. Se eu trocar aqui, tira a União, coloco um Estado. Mesma coisa. O Estado tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Se eu tirar o Estado e colocar o Distrito Federal, o Distrito Federal tem poder executivo, tem poder legislativo, tem poder judiciário. Mesma coisa, pessoal. Se eu trocar e colocar o município tem poder executivo, tem poder legislativo e tem poder judiciário, pessoal. Aqui é a pegadinha, hein? Não tem poder judiciário, não existe poder judiciário municipal, tá bom? Então, o município não tem poder judiciário. O município só tem poder legislativo e poder executivo. Ah, professor, mas eu já cansei de passar na frente do fórum lá na minha cidade, lá tem o fórum da justiça lá. Tem o fórum. Nas cidades que são comarcas, elas possuem fórum. Mas esse fórum, ele está vinculado ao poder judiciário do Estado. Então, somente os estados, o Distrito Federal e a União é que possuem poder judiciário, tá? O município não tem poder judiciário. Fica aí a dica para vocês. Tomem nota, hein? Tomem nota. Existe a regra da tripartição dos poderes, repetindo, mas o município não tem poder judiciário, tá? Os atos praticados pela administração direta, pela União, Distrito Federal, municípios e estados, eles resultam o que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva, tá lá no artigo 37 da Constituição Federal. Os entes políticos respondem de maneira objetiva. Praticou o ato, responde de forma objetiva
pelos resultados daquele ato. Então a gente não vai verificar se teve dolo, se teve intenção de lesar, né, aquilo ali. Basta a relação entre a prática do ato e o resultado lesivo, né? Tem esse nexo de causalidade entre prática do ato por parte da administração e o resultado lesivo a um administrado. A administração direta, ela responde de maneira objetiva. A gente não vai discutir se ela fez de propósito, com dolo ou sem dolo. Basta que tenha a culpa, basta que ela tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência, praticado um ato que levou a um determinado dano. Então existe o nexo causal e aí ela vai ser responsabilizada de forma objetiva. Pessoal, ó, característica importante: todas as pessoas jurídicas da administração direta possuem um regime de pessoal estatutário. Ai, pelo amor de Deus, professor, o que é isso? Estatutário é o que você vai ser regido brevemente daqui a pouco, quando você for aprovado e tomar posse no seu concurso público. O servidor público, ele não está regido pela CLT. O que é CLT, professor? É a consolidação das leis do trabalho, né? Então, os servidores públicos, os agentes públicos, eles não se submetem à CLT. Eles têm um regime próprio que a gente chama de regime estatutário, tá bom? Eu coloquei até em negrito, né? Esses outros 4 aqui são requisitos menos cobrados nas provas de concurso público, mas não é porque são menos cobrados que não são cobrados. Pode cair. Então é bom você pelo menos saber que eles existem para você estar preparado para aquela questão mais difícil que pode vir ali no seu concurso. Esses aqui, com certeza, vão estar sendo abordados em algum momento lá na sua avaliação. Então, resumindo, os entes da administração direta são sempre pessoas jurídicas de direito público com capacidade processual e patrimônio próprio. Não existe hierarquia entre eles, eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Todos, à exceção dos municípios, possuem poder judiciário, executivo e legislativo. O município não tem poder judiciário, respondem de maneira objetiva pelos danos que eles causam aos administrados e os seus servidores estão adstritos a um regime estatutário, tá? Outra coisa legal aqui, pessoal, existe o que a gente chama de imunidade tributária recíproca entre os entes da administração direta. Ou seja, não dá para a União cobrar imposto do Estado, o Estado cobrar imposto da União, o Estado cobrar imposto do município, o município cobrar imposto do Estado. Por quê? Porque, na lógica, tudo vai para o mesmo lugar, né? Para os cofres públicos. É claro que o cofre público da União é um, do Estado é outro, do município é outro, já que eles têm autonomia financeira, mas no frigir dos ovos, todos eles vão ser revertidos para a prestação da atividade administrativa, para a concretização dos direitos e das garantias fundamentais e para a prestação dos serviços sociais ali públicos. Então, não se cobra tributo, tá? Imunidade tributária. Essa imunidade tributária ela é restrita, como eu disse aqui, aos impostos, tá, pessoal? Não vou pesar a mão no direito tributário, embora eu ame, né? Lembrando para vocês que eu sou especialista em direito tributário, mas essa imunidade tributária ela alcança os impostos. As demais espécies tributárias, como por exemplo, contribuições ou taxas, são válidas, tá? Aqui nós estamos falando de imposto. Existe essa imunidade tributária recíproca relativa aos impostos. Os bens públicos, pessoal, eles são impenhoráveis, é uma garantia do patrimônio público. Então, se a administração pública está sendo processada por alguém e ela é condenada a pagar uma indenização, por exemplo, por um dano moral a um administrado, esse administrado, ele não pode pegar o bem da União, ele não pode ir lá na conta bancária do Tesouro Nacional e bloquear o dinheiro e pegar para ele. Não é assim que funciona, né? Ele vai receber a sentença lá, que vai sair aquela carta precatória, e aí ele vai entrar na fila dos precatórios, né? Sabe aquela fila que não tem fim, que você olha assim, não vê o fim? É aquela fila que a pessoa vai entrar. Ela vai entrar na fila de recebimento de precatórios. Então, lá no artigo 100 da Constituição, traz lá que os créditos judiciais contra as fazendas públicas são pagos mediante regime de precatórios. Não dá para penhorar bem público, tá? Já adiantei a resposta aqui, né? Porque uma está ligada com a outra. Então, já que o bem público é impenhorável e eu não posso pegar, eu vou receber meu débito por meio de precatórios, né? Estão bem ligados aqui. E as fazendas públicas
as pessoas da administração direta possuem várias prerrogativas processuais em juízo, não é o objeto da nossa aula, não vou entrar aqui, mas um exemplo bem comum para vocês saberem: enquanto nós, meros mortais, possuímos 15 dias para responder um determinado processo, né, na hora de apresentar uma contestação, de apresentar um recurso, o meu prazo é de 15 dias para se praticar esse ato, senão preclui. A administração pública tem o prazo em dobro, tá bom? Então existe essas prerrogativas processuais aí para eles. Todas essas características que eu falei com vocês aqui, pessoal, são comuns às 4 pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração direta. Pegaram até aqui? Então tá, nós vamos fazer aquela pausa pequenininha só para dar tempo de ir no banheiro, pegar uma água, pegar um cafezinho. Eu já espero vocês aqui para a gente poder continuar avaliando a administração pública e na sequência nós já vamos entrar na administração pública indireta. Até daqui a pouquinho, espero você. Bora lá então? Já deu tempo, né? Já usou o banheiro, já bebeu água, já deu tempo até de comer. Administração pública indireta. Pessoal, mais uma vez, aqui começa a complicar um pouquinho, mas não nesse slide especificamente ainda, a gente vai chegar lá. Porque aqui nós vamos tratar das características comuns às entidades dessa administração direta. Então vamos lembrar? Vamos recapitular? São 4. Autarquia, vamos por ordem. Fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas são as pessoas que compõem a administração pública indireta. E todas elas compartilham essas características que eu coloquei para vocês aqui. Vamos ver. Todas são pessoas jurídicas. Portanto, se são pessoas jurídicas, possuem capacidade processual e patrimônio próprio, igual é com a administração direta. Só que a administração direta, todas são pessoas jurídicas de direito público. Aqui não. Aqui, na administração indireta, todas são pessoas jurídicas, mas existe aquela que é de direito público e as outras que são de direito
privado. Então, quando a gente está falando de autarquias, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Já as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e tem exceção. Pode botar um asterisco aqui que a gente vai falar dela daqui a pouco. Vou guardar segredo, vou deixar você curioso para você não sair daqui, porque essa exceção vai te pegar lá na prova, hein? Se sair, perdeu, já perdeu a questão. Então vamos seguir comigo aqui, pessoal. Repetindo, as pessoas da administração direta são pessoas jurídicas e podem ser públicas ou privadas. Se for uma autarquia, é pessoa jurídica de direito público. Se for uma empresa pública, fundação pública ou sociedade de economia mista, ela será de direito privado, tá? Mais uma vez, pessoal, não existe hierarquia nem subordinação entre o ente político que instituiu ou criou a entidade da administração indireta. Entendi, foi nada, professor. Vamos para um exemplo para tentar ficar mais claro? O ente político União, né? União tem 3 poderes: poder executivo, judiciário e legislativo. Então a União, por meio do poder executivo, representado pela Presidência da República, criou o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Então, o INSS, ele é o quê? Ele é uma autarquia. O que está dizendo aqui, pessoal? Que não há hierarquia nem subordinação entre o ente político que criou ou instituiu aquela entidade da administração indireta, tá? Então, o INSS, ele tem autonomia administrativa e financeira. Onde mora a diferença para o que a gente acabou de ver da administração direta? Na administração direta, os entes políticos possuem autonomia política, administrativa e financeira. Possui 3 tipos de autonomia: política, administrativa e financeira. Os entes da administração direta têm autonomia? Tem. Só que ele tem uma autonomia administrativa e uma autonomia financeira. Ele não tem autonomia política. O INSS não pode fazer uma lei. Quem faz lei é o poder legislativo da União, do Estado ou do município ou do Distrito Federal. Esses fazem leis, tá? Então essa autonomia dessas entidades da administração indireta são apenas no caráter administrativo e financeiro, não existindo hierarquia entre o ente político que instituiu ou criou esta pessoa jurídica da administração indireta, tá bom, pessoal? Agora, alguns princípios que a gente vai observar. Como é que funciona? Existe um princípio que está ligado com a questão da administração pública indireta, que é o princípio da reserva legal, tá? Então, sempre vai depender da existência de uma lei para que uma entidade da administração indireta seja criada ou instituída, tá bom? Então, nós temos que as autarquias, elas são criadas por lei. A lei cria as autarquias. Já em relação às fundações públicas, às empresas públicas e às sociedades de economia mista, a lei autoriza a criação, tá? Dessa empresa pública, dessa fundação pública ou dessa sociedade de economia mista. Mas, independentemente de se a lei cria ou autoriza a criação, depende de uma lei, tá? Para poder partir ali para sua instituição, para sua criação. Existe um outro princípio chamado de princípio da especialidade, tá? Que diz pra gente que a finalidade da entidade deve constar da lei que criou ou autorizou a sua criação. Então, não tem jeito de nenhum dos entes políticos criarem dentro da sua administração indireta uma autarquia, por exemplo, sem que a lei traga já do início quais são as finalidades daquela autarquia. Não tem jeito de eu criar uma empresa pública sem que a lei traga no texto quais são as finalidades daquela empresa pública. Não tem jeito de eu criar uma fundação pública se a lei não trouxer. Eu não posso criar
ou autorizar a criação de uma entidade da administração indireta e falar assim, cria aí e depois eu vejo para que vai servir. A lei tem que trazer desde cara para que está sendo criado, tá? Então esse é o princípio da especialidade. Então a lei que cria ou autoriza criar também tem que trazer para que está criando. E existe também o princípio da vinculação à finalidade. Tá? Essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, essa autarquia, essa fundação pública, ela tem que praticar seus atos, ela vai desenvolver a sua atividade sempre vinculada para aquilo que ela foi criada. Tá? E aí aqui é um ponto interessante. Por quê? O que eu falei com vocês? Pessoal, não há hierarquia entre os entes políticos que criaram ou autorizaram a criação de uma entidade da administração indireta com essa própria entidade da administração indireta. Elas são autônomas no aspecto administrativo e financeiro. Entretanto, o princípio da vinculação da finalidade, ela vai permitir que o ente que criou ou permitiu a criação dessa entidade da administração pública fiscalize essa atividade. Tá bom? Então, eu posso sim. Vamos para um exemplo aqui do direito privado, só para contextualizar rapidamente. Pense que você é dono de um imóvel e que você vai fazer a locação desse imóvel para uma outra pessoa. Essa é uma relação de direito privado, não tem aqui o interesse público da coletividade no lugar, né, em apreço. Nós estamos falando de duas pessoas privadas que estão negociando o aluguel de um imóvel. Eu sou o locador e ele é o locatário. Você é o locador e o outro é o locatário. Você vai dizer para a pessoa assim, ok, eu vou te alugar, o prazo é tanto tempo, tantos meses, o valor do aluguel é tanto, vai vencer tal dia, se atrasar tem multa, se fizer isso tem nada, tá tudo lá, estabelecido no contrato de locação, apoiado na lei do inquilinato. Né? Aí você coloca lá uma cláusula nesse contrato dizendo que este imóvel que está sendo alugado, ele é para uso exclusivamente residencial, essa pessoa não poderá implementar um comércio ali, que ele não pode praticar festas ali. Você vai colocar ali uma série de restrições para o uso da sua propriedade que você está locando. Tá? Ele não pode sublocar. Né? E daí um dia você descobre que ele abriu um comércio. Ou você passa lá, numa segunda-feira ociosa, de tarde, solão rachando, 2 horas, 40 graus, e a festa tá, ó, bombando, a galera tá frenética, todo mundo já virou à noite, chapadão, tem colchão espalhado para todo lado, 1000 pessoas morando, dormindo lá dentro daquela casa. Essa pessoa, ela não tá descumprindo o contrato? Você, na condição de locador, que estipulou essas restrições, você pode fiscalizar o cumprimento do contrato? Eu posso fiscalizar o cumprimento do contrato, inclusive o descumprimento das cláusulas contratuais, e seja, por exemplo, a rescisão desse contrato de locação. Como é que funciona aqui então, pessoal? Se a União, por meio do Poder Executivo, cria o INSS e diz que ele é responsável por questões de previdência social e assistência social, ele tem que desenvolver as atividades de previdência social e assistência social respeitando a finalidade para a qual ela foi criada. Então, embora não haja uma hierarquia entre o ente político que cria ou autoriza a criação de uma entidade da administração indireta, esse ente que criou ou autorizou a criação, dada a finalidade daquela entidade, ela pode fiscalizar se ela está cumprindo corretamente o seu desiderato, né, o seu objetivo, sua finalidade. Então é possível que haja uma fiscalização. Fiscalizar não é mandar e desmandar simplesmente porque está em cima de maneira hierárquica, tá? E é preciso, por fim, que o Poder Legislativo também autorize que essas empresas públicas, por exemplo, ou qualquer outra entidade de administração indireta, crie subsidiárias. Ai, professor, pelo amor de Deus, que monte de nome. Subsidiárias. Tem gente que fala subsidiárias, leve equívoco. Subsidiárias. Vamos pensar aqui, ó. Nós temos a Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública. A Petrobras foi autorizada por lei a criar subsidiárias. Ela foi lá e criou, por exemplo, a Transpetro, que é uma empresa subsidiária da empresa pública Petrobras, que vai realizar transporte de carga, tá? Então é possível que as empresas criem subsidiárias, desde que ela possua
uma autorização legislativa para fazer isso, tá bom, pessoal? Então essas são as características comuns. Vamos ver quais são as características específicas desses entes da administração indireta. Então, as autarquias, pessoal, tem um sinônimo que vocês podem encontrar na prova. Eu discordo, muitos outros estudiosos e doutrinadores do direito administrativo também discordam, mas eu não vou discutir aqui porque eu não. O que interessa é você saber que pode ser que você encontre a expressão serviço autônomo como sendo uma autarquia. Você também pode encontrar o termo entidade governamental. Pessoal, as autarquias, elas parecem muito com os entes da administração direta, né? Quem está diante de uma autarquia, muitas vezes não consegue identificar que ele está na frente de um órgão da administração indireta. Então, como eu disse para vocês, todas as autarquias sempre serão pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas por lei, e elas adquirem a personalidade jurídica dela quando essa lei é publicada. Então, a lei que cria já fornece personalidade jurídica para a autarquia. A partir da lei, tendo personalidade jurídica, ela já pode ser parte ou autor ou réu em um processo, né? O INSS não é uma autarquia. Uma pessoa que teve um benefício negado por o INSS, ela pode entrar com processo judicial contra o INSS. Né? Então, a partir do momento que ele foi criado, a própria lei já confere essa personalidade jurídica dele, ele já pode ter os seus bens também. Então, não existe, no caso das autarquias, necessidade de registro posterior lá na junta comercial para que ele venha adquirir a personalidade jurídica dele. Essa personalidade jurídica ela é automaticamente atribuída à autarquia por meio da própria lei que cria essa autarquia. Tá? Então, todas as autarquias, elas possuem atividades típicas do Estado. Por possuírem atividades típicas do Estado, ela está agindo especificamente dentro do direito público, até porque ela é uma entidade de direito público e, portanto, a responsabilidade civil dela também será objetiva, seguindo a mesma regra lá das entidades da administração direta. O regime de pessoal aqui também é estatutário, são regras próprias, né? Não existe a CLT. Aqui também existe imunidade tributária recíproca, os bens públicos pertencentes às autarquias também são impenhoráveis, os débitos judiciais das autarquias também são pagos pelo regime de precatório e as autarquias também possuem prazos e possuem prerrogativas processuais especiais, como é o caso dos prazos em dobro para se manifestar e responder aos processos judiciais. Igual com as entidades da administração direta que a gente já comentou anteriormente. Então não tem muito o que acrescentar. A título de curiosidade, para vocês saberem, existem várias espécies de autarquias. E eu vou pontuar para vocês aqui quais são elas. Existe as autarquias comuns ou ordinárias. Tá? Ordinária aqui não é no sentido de ser ruim, tá? Não é uma coisa ruim. Ordinário, sinônimo de comum. Comum ou ordinário, é a mesma coisa. Ordinário, comum. Tá? E existem as autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. O que é isso, professor? As autarquias fundacionais ou as fundações autárquicas são as fundações de direito público. Mas, hein? Como assim, professor? Você acabou de falar lá atrás para mim que das entidades da administração indireta, somente as autarquias possuem personalidade jurídica de direito público. Né? São pessoas jurídicas de direito público. E agora você vai falar comigo que a fundação pública pode ser de direito público? Não é bem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a autarquia fundacional ou fundação autárquica é de direito público. As outras fundações são de direito privado. Essa aqui é uma confusão aí, porque muitas vezes, na verdade, o que deveria ter sido criado é uma autarquia, mas não foi uma autarquia que foi criada, foi uma fundação pública. Mas essa fundação pública tem as mesmas características de uma autarquia e, portanto, elas também serão de direito público, tá? Existe
pelo menos conceitualmente, o que nós chamamos de autarquias territoriais. Vocês já devem ter encontrado muitos termos nos seus estudos falando, os territórios, o Distrito Federal, os municípios, e os territórios. E os territórios. O que é isso, gente? Os territórios são unidades federativas que pertenceriam, se existissem, à União. Já existiu a nossa última unidade federativa, foi a ilha do arquipélago de Fernando de Noronha, mas ele foi incorporado ao estado de Pernambuco e deixou de ser um território. Então, hoje não existem territórios, mas nada impede que eles venham a ser criados, tá? Novos territórios. Então, essa autarquia territorial aí também é uma espécie de autarquia. Existem as agências reguladoras, né? Infraero, a ANTT, a ANAC, são todas agências reguladoras que são espécies de autarquias. Existem as autarquias interfederativas, que são os consórcios públicos para a administração de portos, aeroportos e coisas do gênero. Existem as autarquias profissionais, que são os conselhos de fiscalização das atividades profissionais, como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, um Conselho Regional de Odontologia, um Conselho de Fisioterapia e por aí vai, né? Que são os conselhos das entidades profissionais. Nesse ponto aqui, não quero me aprofundar, mas eu vou fazer uma ressalva para vocês em relação à OAB, que é o meu conselho de classe, né? Já que eu também sou advogado. Pessoal, a OAB, ela é uma autarquia profissional, porém, ela não se sujeita a essas regras que as demais autarquias se sujeitam. As autarquias profissionais, como eu citei, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina e de Odontologia, eles se sujeitam a várias regras, como, por exemplo, para ele fazer uma contratação de pessoal próprio, ele tem que fazer um concurso público, para ele adquirir bens, ele tem que fazer licitações, para ele contratar serviço, ele tem que fazer licitação, ele tem que prestar contas, tá? Agora, a OAB não precisa de nada disso. A OAB não está obrigada a seguir regra de licitação nem para contratar, nem para comprar. A OAB não está sujeita à prestação de contas, tá? Como assim, professor? A OAB é especial? A OAB é especial. Muito disso tem a ver com o próprio texto da Constituição Federal, que determina que o advogado privado é essencial à administração da justiça. Então, embora os advogados não estejam dentro da estrutura do Poder Judiciário, eles são essenciais à administração da justiça e por causa de todas as peculiaridades da OAB, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ela é classificada como uma entidade sui generis. Professor, latim? Sim, latim. Uma entidade sui generis, que não tem um gênero definido, ela é diferente, ela é especial, entendeu? O que aconteceu? Essa discussão chegou lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse assim, gente, eu tenho muito habeas corpus para analisar, tenho um monte de recurso extraordinário para eu julgar, olha a quantidade de tema de repercussão geral que eu tenho para poder avaliar aqui. Quero saber disso não, velho. Deixa a OAB pro canto dela aí, a OAB é diferente, ela vai viver a vida dela. Então, tá? Saibam disso. A OAB, ela é uma autarquia profissional sui generis. Ela não se submete às regras de licitação, contratação, tá? De pessoal e nem precisa prestar contas. Isso é só uma observação para que vocês não caiam em alguma pegadinha da sua banca avaliadora. Beleza, vamos lá. Quais são as características exclusivas agora das fundações públicas? As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado, exceto condição de direito público, né? Hoje eu tô para fazer pegadinha, né? Repetindo, as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado, exceto quando são de direito público. Mas é isso mesmo. Por quê? Existe, pelo amor de Deus, hein? Não vai escrever isso aqui numa prova aberta de um eventual concurso que você for fazer, não, tá? A gente chama popularmente aí de empresa pública travesti, né? Ela não sabe o que ela é uma coisa, mas ela queria ser outra, entendeu? E quem são elas? São as autarquias fundacionais ou as fundações autárquicas, que eu citei quando eu falei das fundações. Então, neste caso aqui, pessoal, o que aconteceu na prática? Aconteceu que o ente político da administração direta, que autorizou a criação dessa fundação pública, ele fez isso igual como se ele estivesse criando uma autarquia. Então, ao invés dele autorizar a criação da fundação pública por lei, que é a regra, ele criou a fundação pública pela lei. A lei cria a autarquia, a lei autoriza a criação das demais pessoas jurídicas da administração pública. Aqui, a lei criou a fundação pública e ela tem caráter, né, ela tem natureza de pessoa jurídica de direito público.
público, tá? Então, na verdade verdadeira, as empresas públicas de direito público são uma espécie de autarquia, tá bom? Elas têm direito público, são essa exceção à regra. Mas qual que é a regra para sua prova? O que você vai colocar lá na prova? A menos que o seu examinador diga especificamente sobre as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais que são de direito público, todas as demais fundações públicas são de direito privado, tá? Pessoa jurídica de direito privado. Então, a lei, ela autoriza a criação da fundação pública de direito privado e ela cria a empresa pública de direito público. Se ela é uma empresa pública de direito público, ela é uma espécie de autarquia, ela segue a regra da autarquia. Então, como que ela vai adquirir personalidade jurídica? Com a própria lei. As demais, que são de direito privado, elas dependem de registro. Então, a personalidade jurídica só surge com o registro, tá? Quais são as finalidades das fundações públicas? Deveria existir uma lei complementar estabelecendo quais são as finalidades das fundações públicas, mas não existe. O nosso Congresso Nacional até hoje não criou esta lei complementar. Mas, via de regra, as empresas públicas elas vão desenvolver atividades de cunho assistencial, cultural, educacional ou de pesquisa, sempre sem fins lucrativos. Dinheiro não, tá? Sempre sem fins lucrativos. Então, veja, as finalidades das fundações públicas também são inerentes às atividades típicas do Estado. Prestar assistência, entregar cultura, entregar educação, promover pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, elas exercem atividades típicas do Estado. Então, se a atividade é típica, ela é típica do Estado na prestação de suas atividades, a responsabilidade dela também será civil objetiva. Qual que é o regime de pessoal? Também é regime estatutário, não tem CLT aqui. Também tem imunidade tributária recíproca no caso dos impostos. Da mesma maneira, os bens públicos são impenhoráveis, os débitos judiciais pagos pelo regime de precatórios e também tem prerrogativas processuais em juízo, mas aqui nesse caso, somente se for uma empresa pública de direito público. Somente a empresa pública de direito público, que na verdade é uma autarquia fundacional, é que terá essa prerrogativa processual de prazo em dobro, por exemplo, que é o exemplo que eu estou seguindo com vocês aqui. As demais fundações públicas não têm essa prerrogativa processual. Então, a prerrogativa processual só se for uma empresa pública, uma fundação pública, de direito público. Eu deixei errar. É F. Um pequeno erro de digitação ali, erro material. Então vamos lá. Agora nós vamos falar das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ok, pessoal? Vamos fazer uma micropausa para mais uma aguinha. Corre lá, pega uma água, pega um café, porque aqui tem uns detalhes que a gente precisa avaliar antes de praticarmos alguns exercícios e a gente já volta na sequência. Até daqui a pouquinho.